Olá, o Câmara Rio Reportagem Especial de hoje é sobre transplantes de órgãos. O estado do Rio de Janeiro é protagonista e pioneiro neste tipo de atendimento. Só no primeiro semestre deste ano foram realizados quase 750 transplantes. E esse número só não foi maior por causa da pandemia. No programa de hoje você vai conhecer histórias de pessoas que foram salvas por causa de um ou mais transplantes. Começa agora o Câmara Rio Reportagem Especial. Todo mundo, antes do transplante, tem uma qualidade de vida muito ruim, né? E depois do transplante muda completamente, né? A legislação vigente no processo de doação de transplantes no Brasil requer que o familiar consinta a doação de órgãos. Fico muito feliz de ser o autor da lei que cria a Semana de Doação de Órgãos, com o programa O Rio Doa Seus Órgãos, que vai funcionar para buscarmos o maior número de doadores possíveis. A doação de órgãos, acho que é fundamental você incentivar e simbolizar isso para a população, alertar de quanto é fundamental de que as pessoas possam fazer esse ato. É muito importante que as pessoas entendam que doar é um ato de amor. Num momento de grande dificuldade e sofrimento, onde se perde um ente querido, nós possibilitamos a outro a vida. A minha vida toda eu vivi dentro da luta. Então, eu ir embora sem lutar não podia ser, né? Eu tinha que lutar até o final. E deu certo, graças a Deus. Médico se tornar paciente e viver na própria pele o drama de pessoas que já ajudou a curar pode ser suficiente para uma mudança de perspectiva e de vida. Edson pôde contar com a irmã para a realização de um transplante de rim. A irmã que doou para mim, que lógico, a compatibilidade é muito melhor, porque é a minha irmã, né? Eu tinha quase 100% de compatibilidade com ela, né? Isso, então, aí eu já estou há 20 anos transplantado, né? Continuei fazendo as minhas coisas, né? Continuei, né, fazendo as minhas atividades, né? De uma carreira profissional boa, né? De, né, ter a minha família e tudo isso, né? Então, assim, sem dúvida, a doação foi o que proporcionou, né? Essa minha condição de vida e a vida, na verdade, né? Já operado e concentrado em ter uma vida saudável, o gastroenterologista começou a pesquisar atividades físicas voltadas para pessoas que tivessem passado pelo mesmo procedimento que ele. Descobriu os Jogos Mundiais para Transplantados e, em 2010, foi medalhista de ouro em tênis na Suécia. A vitória pessoal também serviu para perceber que, desta forma, poderia auxiliar outras pessoas. A gente criou a Associação Brasileira de Transplantados justamente com esse intuito, né, de fazer essa divulgação através do esporte, né? Mas aí, acho que quando você entra nessa batalha, nessa luta, né, dos transplantados, né, a gente tinha um foco para só esporte, mas aí a gente viu que, na verdade, são várias outras necessidades que o transplantado tem, né? Então, questão de medicamento, questão de políticas públicas e tudo isso aí, né? Hoje são mais de 5.000 inscritos na Associação Brasileira de Transplantados, entre eles cerca de 1.000 atletas. O esporte é um dos pilares principais, porque através do esporte, né, a gente consegue falar muito, né, nessa questão da reinserção. O esporte mostra essas histórias que quase todos os transplantados têm, essa história de superação, né, porque realmente todo mundo antes do transplante tem uma qualidade de vida muito ruim, né? E depois do transplante muda completamente, né? Então, depois do transplante, depois que alguém, né, fez a doação, a qualidade de vida muda muito, né? E realmente dá para você falar de toda essa questão de doação, né? Da importância da doação e do transplante e também da atividade física. Mas nem todos que precisam de um transplante encontram doadores compatíveis na família. E muitos pacientes precisam de órgãos que não podem ser doados em vida. Há 2 tipos de doadores de órgãos. O primeiro é aquele que teve morte encefálica, ou seja,
é a pessoa que perdeu as funções cerebrais, mas o sangue continua circulando. Assim, os demais órgãos permanecem vivos. Esse doador ele vai doar órgãos sólidos. O que são órgãos sólidos? É apenas uma denominação, mas é o coração, o pulmão, o fígado, o rim, o pâncreas, o intestino, ou seja, que são aqueles órgãos, vamos dizer assim, órgãos mais sistêmicos. O segundo tipo de doador é aquele que o coração parou. Nesse caso, o sangue não circula mais. Esse doador ele pode ser muito importante para doar os tecidos. Né? O que são tecidos que são doados? A córnea, que é certamente a maior demanda do Estado, a maior necessidade do Estado do Rio de Janeiro é por um transplante de córnea. E nós temos também transplantes de tecidos, né? Outros tecidos, que é a pele, os ossos, ligamentos também, músculo. A inclusão da Semana Municipal de Doação de Órgãos entre 23 e 29 de setembro no calendário oficial da cidade engaja as instituições públicas a disponibilizarem meios que facilitem o cadastro dos voluntários. Fico muito feliz de ser o autor da lei que cria a Semana de Doação de Órgãos, com o programa O Rio Doa Seus Órgãos, que vai funcionar para buscarmos o maior número de doadores possíveis. O nome do programa O Rio Doa Seus Órgãos foi escolhido porque a ideia é da cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente a Prefeitura do Rio, doar seus órgãos públicos municipais para que possamos fazer captação, conscientização e até cadastro de novos doadores de órgãos. Com isso, com certeza, teremos um aumento significativo no número de doadores. Campanhas como o Setembro Verde, mês dedicado à divulgação da importância da doação de órgãos, têm o objetivo de informar a população. Pontos turísticos da cidade, como a sede da Câmara Municipal de Vereadores, iluminados com a cor da mobilização, despertam o interesse pelo tema. A Câmara Municipal sendo a casa do povo, a gente tem que buscar a interagir com a sociedade em diversos temas que são relevantes, e a doação de órgãos acho que é fundamental você incentivar e simbolizar isso para a população, alertar de quanto é fundamental de que as pessoas possam fazer esse ato. Ações culturais como a apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, gratuitamente na escadaria do Teatro Municipal, também chamam a atenção. Precisa ser investido mesmo, precisa ser colocado, né, para as pessoas essa oportunidade de salvar a vida de outra. Né? Eu ganhei aqui um brochezinho, não sabia que era para isso. E acho fundamental, né, que a gente possa ter esse zelo à vida nossa e ao próximo também. No próximo bloco, você vai conhecer a história do atleta que fez 3 transplantes e vai voltar a competir. Não saia daí. José Honório é campeão de artes marciais. Aos 56 anos, ele foi submetido a 3 transplantes de fígado, de coração e de rim. Um procedimento raro em todo o mundo. Recuperado, ele só pensa em voltar a competir. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro do Fígado, 7 em cada 10 brasileiros gostariam de ser doadores de órgão ao morrer. No entanto, quase metade não informou a família sobre esse desejo. A pesquisa também mostrou que a intenção de doar está relacionada à idade. Aproximadamente 80% dos entrevistados de 18 a 24 anos acenaram positivamente. Já 55% das pessoas com 60 anos ou mais disseram que não tinham essa intenção. O desejo de doar também se associa à escolaridade. Entre os que dizem sim, 56% têm o ensino fundamental e quase 80% o superior completo. Se a pessoa nunca comunicou ou não deixou essa vontade manifestada, né, a família, naquele momento, talvez não tenha essa condição, né, que é um momento muito triste, né, de tomar a decisão de fazer a doação. Né? Então, assim, você vê que a gente tem muito no campo da educação, né, a fazer para fazer com que a doação aumente, né, para realmente tentar fazer com que as pessoas se interem mais dos fatos, né, tenham mais conhecimento sobre o que é a doação, sobre o que é morte encefálica, né, sobre como é feito todo esse procedimento, né, da doação. Mas o que muita gente não sabe é que hoje não é necessário deixar por escrito o desejo de doar órgãos. A legislação vigente
no processo de doação e transplantes no Brasil, requer que um familiar consinta a doação de órgãos. Ou seja, se a pessoa deixou assinado, eu quero ser doador de órgãos, ou está lá na carteira de habilitação ou de identidade, eu sou um doador de órgãos, isso não tem validade se um familiar de até 2º grau não permitir ou permitir a doação. Cumprida a etapa de autorização da doação, começa uma corrida contra o relógio. Cada órgão tem um tempo diferente para manter as condições para ser transplantado. Tanto o coração como o pulmão são órgãos que conseguem ficar no gelo ou serem submetidos a uma isquemia fria, como a gente fala, por um curto período. Então, toda a logística a ser montada entre a retirada do órgão e o implante tem que ser feito, tem que ser bem pensado, as distâncias têm que ser bem medidas e os tempos bem cronometrados. A Central Estadual de Transplantes é obrigatoriamente notificada sobre todas as mortes encefálicas que ocorrem no Rio de Janeiro e organiza os trâmites, verificando a combinação sanguínea, proporção de tamanho corporal entre o doador e o paciente que aguarda na fila, acionando as equipes médicas. Nós temos um critério de compatibilidade, que é de compatibilidade sanguínea, compatibilidade de tamanho e peso. Eu não posso transplantar um órgão de uma pessoa muito grande para uma criança, não vai caber. E o outro critério é o critério cronológico. Quer dizer o quê? As pessoas que chegaram antes da fila estão na frente, como funciona uma fila. No entanto, há um critério muito importante de ser dito para explicar para a população, que é o critério de urgência. O que é isso? Aquela pessoa que está severamente doente, está muito doente, próxima de falecer, por uma falência orgânica, ela tem prioridade para receber esse órgão, porque ela está necessitando muito. Aquele transplante é um transplante que a gente diz de salvamento, ele vai salvar aquela vida. O Brasil é o primeiro país do mundo em número de transplantes de órgãos feito pelo Sistema Público de Saúde. E o Estado do Rio vem, nos últimos anos, especializando profissionais e ampliando a capacidade de atendimento de suas unidades para melhorar a oferta de transplantes para a população. Somente no primeiro semestre de 2021, ocorreram 748 transplantes de órgãos no Rio de Janeiro. 364 córneas, 220 rins, 157 fígados e 14 corações. Com a pandemia, houve uma queda de 20% na atividade no estado do Rio de Janeiro. Em paralelo a isso, o Instituto Nacional de Cardiologia foi habilitado a realizar transplantes de pulmão, o que há 15 anos não acontecia no estado. O procedimento, de alta complexidade, exige, além de uma equipe capacitada, infraestrutura de diagnóstico, laboratório, banco de sangue, centro cirúrgico de primeira linha e equipamentos avançados como os daqui. Tanto a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que já teve um programa forte no passado, está refazendo o seu programa, veio também com esse fôlego. Então, a gente acredita que a gente traga, sim, essa expertise para o Estado e que a gente consiga ajudar que outros centros também venham a fazer o transplante, porque a quantidade de pacientes que precisam é muito grande, A gente deveria entregar para a população em torno de 8 transplantes por milhão da população, E a gente, enfim, 8 por milhão, a gente tem muito trabalho a fazer. Nós temos um time muito grande envolvido, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, intensivistas, clínicos, pessoas de todas as especialidades médicas e não médicas, envolvidos para tornar esse evento uma realidade. São cirurgias de alta complexidade que duram em torno de 12, 13 horas, E então que envolvem um time muito grande e que tem que estar muito entrosado e qualificado. Quando eu vim para o hospital pela última vez, eu já vim sabendo que eu não ia voltar. Receber a notícia de que precisa de um transplante é um golpe para o paciente. Agora imagine saber que será necessário receber 3 órgãos, ao mesmo tempo. Mas nem isso derrubou o campeão de artes marciais José Honório, de 56 anos. O mestre em MMA
Nunca tinha nem ouvido falar em transplante tríplice, mas saber que poderia contar com essa técnica deu a ele ainda mais força para lutar. Quando eu ouvi falar pela primeira vez, aí eu já comecei a ter um pouco de esperança. E, na verdade, quando ele me falou, eu comecei a ficar imaginando 1000 coisas, né, passando pela cabeça. Caramba, será que é possível? Será que eu vou conseguir mesmo? E me falaram que era muito difícil, né? Que era uma situação muito difícil. Eu falei, pô, cara, para mim está ótimo, é uma esperança, é muito bom, porque a minha vida toda eu vivi dentro da luta. Então, eu ir embora sem lutar não podia ser, né? Eu tinha que lutar até o final. E deu certo, graças a Deus. Foram alguns rounds até José sair vencedor. E nesse combate não houve pausa para descanso. Um paciente como o José Honório, era um paciente que estava muito grave, ele estava no hospital internado há várias semanas, num quadro terminal, quer dizer, ele não tinha outra opção, ele ia morrer nos próximos dias, nas próximas semanas, ele não tinha chance de sobreviver. Menos de 20 cirurgias deste tipo foram realizadas no mundo. A operação do Honório foi a primeira da América Latina. A técnica de transplante de fígado, coração e rim simultaneamente foi feita a 12 mãos. A veia cava inferior, que une fígado e coração, permite que os dois órgãos sejam manejados em bloco. Tem que ressaltar também a importância do sistema de saúde. O Ministério da Saúde, o Sistema Nacional de Transplante, que recebeu essa solicitação e de um transplante que nunca tinha sido feito no território brasileiro. Eles receberam essa autorização, essa solicitação, perceberem a gravidade e autorizarem. Quer dizer, a gente tem que agradecer ao Ministério da Saúde por esse apoio e que vocês estão vendo aí, se traduziu numa pessoa completamente restabelecida na sociedade. Porque esse é o objetivo do transplante. O transplante não é feito só para você deixar uma pessoa em casa acamada, não. Ele é o exemplo do que o transplante traz nas pessoas. Então, mesmo um transplante desse, que nós tínhamos receio dele falecer no intraoperatório. Esse era um receio que nós tínhamos. Todos que aguardam na fila merecem a chance que Honório teve. Muitas pessoas que estavam praticamente mortas e que o transplante ressuscita esse indivíduo e coloca ele de novo na sociedade, convivendo com seus amigos, familiares, de volta ao trabalho, de volta às atividades físicas, enfim. São pessoas hoje que ficam completamente inseridas na sociedade. Quando descobriu que a miocardiopatia dilatada deixava o coração 4 vezes maior do que o tamanho normal e havia gerado uma cirrose hepática e uma disfunção renal, Honório não queria tocar no assunto. Hoje, exibe o status de tritransplantado como o maior dos troféus. Hoje eu acredito que já estou, nunca vou ser 100%, né? Mas já estou bem à frente do que eu esperava, é muito bom. Quais são seus objetivos agora? Olha, eu só tracei até agora um objetivo, que é de lutar o Campeonato Brasileiro, né? E depois, se possível, eu lutar o Mundial. E o Câmara Rio Reportagem Especial de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Te vejo no próximo programa.